Oi, vocês estão me ouvindo? Bom dia. Sou Letícia Mendes Xavier, graduanda do 8º período de enfermagem da UFRJ e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Integrada em Saúde. Na nossa atividade de hoje, estarão presentes conosco a graduanda do 8º período do curso de enfermagem da UFRJ, Rafaela de Almeida Rosa, o professor Gunnar Glauco de Cunto Carelli Tait, professor adjunto 2 do curso de graduação em enfermagem da UFRJ no campus Macaé, representante da área de Fundamentos do Cuidado de Enfermagem e História da Enfermagem Brasileira no colegiado de graduação do curso de enfermagem da UFRJ Macaé. Ele é enfermeiro formado pela Universidade Estácio de Sá, mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Unirio, doutor em ciências na área de enfermagem e biociências pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Unirio, doutor em filosofia das ciências da saúde, PhD em Health Science pela Lawrence University nos Estados Unidos, e atualmente realiza seu segundo pós-doc no programa de pós-graduação em Educação do Instituto de Biociências, campus de Rio Claro, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e estuda os impactos pedagógicos da pandemia de Covid-19 no curso superior de bacharel em enfermagem. Também contaremos com a presença da nossa professora Gláucia Valente, graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ananeri, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, docente da Escola de Enfermagem Ananeri a partir de 2006, após trajetória profissional na assistência no ensino. Ela também é docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora e implantadora do curso de Enfermagem e Obstetrícia no campus UFRJ Macaé, professora Luísa Teixeira, na gestão de 2009 a 2014. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora da pós-graduação da Escola de Enfermagem Ananeri, professora permanente do mestrado profissional Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento do Instituto de Biodiversidade UFRJ Macaé, professora na graduação do campus UFRJ Macaé, professora Luísa Teixeira, na disciplina Saúde da Comunidade 3, Saúde das Pessoas que Trabalham, e Teorias, Modelos e Processos de Cuidar 1. Ela também é líder do grupo Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde Integral, GPENSE, também é membro do Núcleo de Pesquisa Fundamentos do Cuidado de Enfermagem, Nuclear, da Escola de Enfermagem Ananeri da UFRJ, aplica o método Grounded Theory e métodos emergentes em pesquisa qualitativa, referencial teórico, interacionismo simbólico e correlatos pautados no pensamento emergente. Também dedica-se aos temas afeitos ao estilo de vida das pessoas com repercussões na qualidade de vida, com destaque para a temática saúde sustentável, incluindo o estudo de grupos populacionais em processo de vulnerabilidade. Nosso painel temático abordará sobre os desafios do ensino remoto emergencial e as perspectivas futuras para os fundamentos do cuidado de enfermagem. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão relevante em nossas vidas. Convido então agora a Rafaela a começar a sua exposição. Você tem até 20 minutos, tá bom? Aí eu vou avisando aqui quando a gente for terminando o tempo. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu me chamo Rafaela, como a Letícia já falou para vocês. Aqui nesse nosso encontro, a gente vai falar, como a Letícia já disse, um pouco sobre esses desafios do ensino remoto emergencial. E enquanto graduanda, né, do curso de enfermagem, eu vou trazer, nesse primeiro momento, uma visão mais voltada acerca do discente, que é a posição que eu ocupo hoje. De início, eu gostaria, assim, de retomar um pouco lá no ano de 2020, como todos nós sabemos e ainda vivenciamos, infelizmente, com essa pandemia decorrente da Covid-19, muitas coisas precisaram mudar, principalmente por conta do caráter preventivo dessa doença. A transmissão dela lá no início, ainda hoje, cada dia tem muitas descobertas, e dentre tantos cuidados, o distanciamento sanitário foi um dos principais e ainda porque a gente ainda vive isso, como eu disse. A transmissão desse vírus há 1 ano e meio é uma transmissão muito rápida, a gente tem vivenciado isso dia após dia e tem tirado tantas vidas, infelizmente. Muitas mudanças, elas aconteceram nessa pandemia e principalmente no setor de educação, que é o setor que a gente está inserido hoje. E mudou completamente a forma de atuar, a forma no formato de ensino-aprendizagem, de uma forma muito inesperada, a gente não estava preparado para isso. Essa mudança repentina,
ela veio com muitos desafios para todos os setores, desde o setor organizacional, que decidiu por suspensão dessas aulas a partir dos decretos, até os setores que precisaram se readaptar, setor de direção, de extensão, de pesquisa, os docentes, os discentes, e a gente está aprendendo dia após dia com todas essas mudanças. Como esse próprio nome já diz, a gente está falando sobre isso hoje, o ensino remoto emergencial, ele tem, assim, dois principais diferenças na sua nomenclatura. Ele é remoto porque os docentes e os discentes, eles precisam estar afastados, eles não podem estar convivendo ali presencialmente por conta de decretos, por conta de questões legais, e ele é emergencial por conta do próprio nome já diz, ele, por conta de motivos extraordinários, isso precisou passar a ser vivido de uma forma inesperada. E é justamente nessa explicação que ele se diferencia do ensino à distância, que é o EAD. E muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né, falando que estamos no EAD, e a principal diferença nesse ensino remoto emergencial, que é o que eu já trago aqui como primeiro desafio, é a falta de preparo. Foi uma coisa muito inesperada. Nós, do dia para a noite, adentramos nesse novo formato de ensino, e como eu disse inicialmente, eu vou trazer à tona mais relacionada ao discente, que é o que eu vivo, e nesse primeiro momento eu vou trazer um pouco, não somente da minha visão. Ao longo desse último período, eu, junto com outros colegas da turma, construímos um relato de experiência, onde trouxemos, assim, algumas visões gerais de alguns desafios que a gente vivenciou durante todo esse ano e meio. E, principalmente, como primeiro lugar, eu trago essa falta de preparo. A gente acaba errando muito em pensar que, por conta desse constante uso da tecnologia, todos os alunos têm proximidade, sabe como mexe em aplicativos, em redes sociais, e não é possível generalizar isso. Muitos alunos apenas tinham aquele contato ali com o celular, às vezes o e-mail, só naquilo que era pedido mesmo. Então, a gente não tem como generalizar e achar que todos eles já sabiam desde o início como acessar todas as plataformas, construir um trabalho, né? Agora tudo precisou mudar, então tudo feito de uma forma de tecnologia. Então, isso já nos leva a um segundo desafio, que é em relação a essa questão das tecnologias, principalmente a questão da internet, porque ela passou a ser essencial para o funcionamento desse formato. O acesso à internet, ele precisou ser de caráter importantíssimo, porque sem ela o aluno não pode frequentar uma sala de aula, não pode apresentar um trabalho, às vezes não pode estar presente até numa prova. E, em conjunto a isso, a questão tecnológica também, notebooks, celulares, e a nossa universidade, a gente sabe desde o início que ela disponibilizou, né, meios de acesso que amenizou a falta de acesso para alguns alunos. Só que a gente também não pode deixar de ressaltar que mais um desafio relacionado a essa questão tecnológica são os imprevistos. Acredito que todo mundo aqui tem, ao longo desse tempo, passado por imprevistos, e como a gente está falando assim de internet, de redes, vários imprevistos podem acontecer. Em primeiro lugar, a conexão. Aqui, por exemplo, se a conexão cai, o nosso roteiro ele precisa mudar, a gente precisa estar se readaptando a todo momento. E não somente há essa questão de redes, existe também imprevistos, por exemplo, alunos de zonas rurais. A gente sabe que sinais de rede móvel é diferente em zonas rurais para zonas urbanas. Em alguns momentos, até eventos naturais, como chuva, vento, pode fazer com que essa internet caia e impeça esse aluno a estar presente ali naquela atividade que estava inicialmente proposta. Então, a gente também precisa considerar, nesses imprevistos, as questões pessoais desses alunos. Porque agora, já trago à tona assim, mais um desafio, que é a questão do ambiente. Cada aluno agora, ele passou a viver o seu tempo 100% dentro da universidade. A universidade, ela passou a ser dentro da sua casa. Então, ela funciona dentro da sua própria moradia e isso precisou se readaptar junto à rotina daquele estudante. Nem sempre o estudante ele consegue ter
um local apropriado para estudo, um local silencioso, pensando também que toda aquela família, se ele não mora sozinho, também está nesse contexto. Então, às vezes, muito provavelmente, tem outras pessoas que têm filhos, moram com os pais. Então, a diferença na rotina também é um fator de imprevistos que podem atrapalhar, de certa forma, ali o funcionamento daquele planejamento para aquela aula. As pessoas também têm a rotina, né, de fazer um almoço, arrumar uma casa, e isso pode acabar atrapalhando o horário de aula, impossibilitando aquele aluno, o que, de certa forma, cria uma barreira, quebra aquele raciocínio ali durante uma aula. Muitos alunos também, amigos meus, assim, do meu ciclo, relatam uma certa dificuldade de seguir uma rotina, de conseguir acordar cedo, levantar da cama, sentar ali na frente do notebook, para assistir às aulas. E essa questão, eu estava, inclusive, ontem lendo um pouco na internet, o conteúdo que uma psicóloga colocou, sobre esse desânimo, essa desmotivação e ansiedade nos estudantes, que está muito frequente nesse período de pandemia, principalmente por conta dessa mudança mesmo do ensino. O estudante, ele veio preparado, ele veio com uma ideia de que seria de uma forma, né? Eu já comecei lá no período, lá no início era presencial, mas alguns já estão entrando nesse período virtual de ensino remoto emergencial, e tem uma quebra de expectativa. Então, isso também gera alguns desafios que são individuais, cada pessoa ela vai lidar de uma forma. E além dessas dificuldades, assim, relacionadas somente a fatores tecnológicos, a equipamentos, a gente tem dificuldades relacionadas à saúde do discente. A gente sabe que a exposição a telas, ela pode gerar alguns problemas, como dores de cabeça, a falta de um equipamento ali pode gerar dor de coluna, você ficar o dia todo sentado numa tela. E a gente sabe, assim, que às vezes a gente fica longos períodos numa sala de aula, tem aquele conteúdo denso, um determinado momento o aluno pode parar de prestar atenção, né, porque depois de certas horas exposto à tela, às vezes para o raciocínio, né, do aluno, e esses desafios que eu cito inicialmente foram gerais, que eu vi de alguns alunos nesse convívio do dia a dia. Mas eu também gostaria de falar um pouco da minha experiência nesses últimos meses que se passaram. O curso de enfermagem ali, aqui na UFRJ Macaé, desde o início ele é muito interligado e muito em conjunto com práticas presenciais, em laboratórios, em campos práticos, fora da universidade. E a realização dessas práticas ali, supervisionadas ali diretamente com o professor, geravam uma certa segurança para mim, aquele contato ali imediato, saber que aquele professor está ali do seu lado, te corrigindo em momentos de erro. E essa mudança no estilo da prática, ela gera em mim uma certa insegurança em relação ao futuro, sabe? Em relação, às vezes eu me penso se de fato eu estou aprendendo, porque quando a gente tem aquele conteúdo teórico e colocamos aquilo em prática, seja em laboratório ou no campo prático, diretamente com pessoas, aquilo fica muito visível, fica muito visível na mente daquilo que a gente fez. Aí você pensa, não, de fato eu consegui fazer aquilo que eu tinha lido. E às vezes eu me paro pensando, será que com aquele vídeo que eu vi no YouTube eu vou mesmo conseguir? E essa insegurança tem sido frequente nesse último ano. Fico pensando assim, principalmente na questão da enfermagem, no cuidado. Ali, quando eu estiver de frente àquele paciente, será que eu vou conseguir colocar em prática aquela técnica que eu aprendi? Também tem as incertezas em relação à formação, porque tudo é muito instante. Hoje a gente acorda, aí a curva dos casos está em declínio e tem todo aquele planejamento, né, de volta às aulas. Amanhã, quando a gente acorda, já é um cenário totalmente diferente. Então, assim, essa incerteza gera uma certa insegurança sobre eu vou me formar mesmo no que vem, tudo aquele planejamento às vezes vai por água abaixo. E outro desafio também é acerca da comunicação, porque agora a comunicação ela está sendo mediada por telas, e essa tela também serve para aproximar, mas de certa forma ela às vezes causa um afastamento,
porque quando você está ali no dia a dia, você vê aquela pessoa, é diferente. Aqui, às vezes, uma conexão, por conta de todos esses desafios, ele quebra uma barreira, ele causa uma barreira de uma comunicação que estava sendo construída. Então, é diferente. Agora, falando um pouco assim sobre a questão da enfermagem, dentre todas as atuações da enfermagem, o principal que a gente escuta muito falar ao longo da graduação é o cuidado, é o olhar holístico, o olhar global com o próximo, com quem a gente está lidando. E o fato de estar dia a dia ali presencialmente, a gente acaba exercitando isso de certa forma. Nos momentos mais simples, às vezes com o próprio colega, aquele colega que você vê ali todo dia, ele é animado. Às vezes você chega lá, ele está um dia mais quieto e você consegue exercitar, você consegue ver como ele está. Isso você chega lá e você pratica o cuidado nos menores espaços no dia a dia. Então, assim, não é que o formato online ele impeça que isso seja praticado, mas ele, de certa forma, possui essas barreiras que limitam um pouco esse tipo de contato. E, assim, apesar de estar aqui ressaltando e falando acerca dos desafios, eu também não posso deixar de dizer que essas tecnologias, elas são essenciais. Elas viabilizam que a gente consiga dar continuidade ao ensino, dar continuidade a esse processo de ensino-aprendizagem, ter contato com as aulas. Eu acredito, assim, que se isso não tivesse sendo feito, esses sentimentos, essa angústia, essa aflição, essa incerteza, estaria com certeza muito mais evidente nos alunos. Então, assim, existem muitos pontos negativos, muitos desafios, mas a gente conseguiu e consegue todos os dias ressignificar e readequar o nosso formato de ensino. A diferença é aquilo que eu disse lá inicialmente. A gente, como está no ensino remoto emergencial, nós estamos aprendendo a forma de lidar depois da experiência. E aí que eu acho que gera insegurança. Todo final de período, quando a gente tem uma aula, a gente faz aquela reunião no final e fala, teve esse ponto positivo, esse ponto negativo, e a partir daí a gente vai se adequando. Não teve aquele planejamento inicial, não teve aquele preparo inicial para como aquilo seria feito. Agora a gente tem, agora a gente vai se readaptando. E eu acho que isso tem muito a ver com a enfermagem. A enfermagem a gente precisa fazer, a gente precisa do cuidado, e às vezes a gente não tem completamente tudo que a gente precisa naquele momento, e a gente vai lá e se readapta, a gente se reinventa. E, para mim, o ensino remoto tem sido isso. A gente vai se readaptando e vai fazendo acontecer da melhor forma possível. E é isso também que eu vejo assim para o futuro. A gente vai se readaptando e fazendo com que aconteça, com que a gente aprenda, para colocar isso em prática depois. Isso que eu preparei um pouco para hoje. E muito obrigada. Passo a palavra aí para a próxima pessoa. Obrigada, Rafaela, pelo seu relato, por nos representar tão bem, né? Que como acadêmicos, a gente está passando por esse momento juntamente com todos os professores, a gente está vivendo essas mudanças sem saber, sem ter se preparado, como você falou perfeitamente. A gente espera que, com o tempo, a gente vai se adaptando cada vez mais e também na esperança de que a gente volte, né, para a nossa rotina de antes, presencial, assim que possível. Agora eu vou convidar o professor Gunnar para poder falar um pouco com a gente sobre o nosso tema. Quando você estiver pronto, né, pode falar. A fala está com você. Muito obrigado, Letícia. Bom dia a todas e todos. Quero dizer a todos que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Só para deixar registrado também que é um momento ímpar que estamos vivendo no curso de graduação em enfermagem da Universidade, agora Centro Multidisciplinar, né, de Macaé, e eu estou hoje na presença, a honra de uma amiga, uma professora que foi uma das precursoras, fundadoras aí da nossa enfermagem em Macaé, que vai falar a seguir, a professora Gláucia Valente Valadares. Então, queria deixar registrado também o meu reconhecimento a todo seu feito, que hoje estamos aqui
né, e reconhecemos o seu legado. Então, gostaria também de parabenizar a Rafaela e todos os discentes, em nome da Rafaela, porque não tem sido fácil para ninguém, né? Hoje nós estamos aqui numa proposta de diálogo, então eu espero que tenhamos bastante comentários e perguntas ou comentários, né, que a gente possa dialogar, né, no comentários lá no YouTube, para que a gente possa crescer juntos, né? E aí, esse momento eu gosto de recuperar um pouco, aprendi convivendo com também a grande professora Pacita, professora responsável pela nossa área de História da Enfermagem aqui da Universidade, no campus de Macaé. E acho importante a gente trazer um pouco desse histórico. Vou usar os minutos da Rafaela, não é isso? Bota os minutos da Rafaela para mim aí, Larissa. Bom, então só para a gente entender um pouco como começou esse processo, né? A gente está falando do desafio do ensino remoto emergencial. E aí, vamos lá em 11 de março de 2020, a gente feliz, começamos o ano letivo 2020, demos a nossa primeira semana de aula e bum, tudo estourando no mundo inteiro, e de repente, 17 de março, vem uma portaria do Ministério da Educação, que substitui as aulas presenciais. Dia 18 de março, nossa reitora se coloca também inicialmente suspendendo por 30 dias, não é mesmo? E aí, 1º de abril de 2020, a gente tem governo federal que edita a medida provisória 934, que vai estabelecer normas excepcionais para o ano letivo do ensino superior. A partir daí, nosso Conselho de Ensino de Graduação aqui da UFRJ promove um amplo debate, sempre de uma forma bastante democrática, e edita 3 resoluções, a 3, 4 e 5 de 2020, e aí, dentro dessas medidas, autoriza o ensino remoto, com caráter excepcional. Então, o período passa a chamar período letivo excepcional. Nesse sentido, nós, do curso de bacharel de enfermagem, em nome da nossa coordenação, professor Yuri, prepara, junto ao núcleo docente estruturante, um anexo ao projeto pedagógico para que pudéssemos, então, estar de acordo com esse formato remoto, né? E registra também essa alteração, esse adendo, esse anexo no nosso projeto pedagógico no Ministério da Educação. E aí, então, de 18 de março, quando nos despedimos da sala de aula presencial, até 24 de agosto, ficamos nesse ato, sem saber como ia ser, como não ia ser. Houve algum momento também de pensar como utilizar as plataformas digitais, enfim. E aí, como a Rafaela também traz uma visão própria, eu coloco enquanto docente, eu sinceramente nunca pensei em ensinar enfermagem de forma não presencial. E hoje, se um dia alguém pensou em falar em enfermagem à distância, eu, infelizmente, a partir da minha experiência com enfermagem à distância, eu posso até pensar em algumas matérias teóricas, mas falar em prática, numa ciência do cuidado humano que exige o olhar, o toque, exige a presença, é impossível falar em um ensino à distância. E mais, como a Rafaela trouxe, vamos apontar algumas diferenças importantes sobre ensino remoto emergencial e educação à distância. Já coloco a primeira pergunta para vocês que estão nos acompanhando no YouTube. Vocês acham que ensino remoto emergencial é a mesma coisa educação à distância? Coloquem aí o que vocês pensam sobre o assunto. Eu vou trazer algumas reflexões sobre essa questão. Então, como a Rafaela também destacou, a gente teve aí editais da UFRJ junto ao Ministério da Educação para disponibilizar recursos aos alunos que pudessem acompanhar por meio da internet, né? Mesmo assim, esse recurso não chega a todos, ele é um recurso limitado, tá? Também em 2020, paralelamente já ao início do período letivo excepcional, lá para outubro de 2020, é constituído um grupo de trabalho interno aqui, né, do curso de enfermagem de Macaé, para que a gente pudesse estudar já a viabilidade de, quem sabe, o retorno. Por quê? Lá no planejamento da UFRJ, a gente já tinha lá um guia do ensino remoto emergencial de junho de 2020. Nesse guia, falava sobre as fases do processo durante a pandemia e o processo de retorno.
A fase 3, que é a fase que a gente ainda está vivenciando, que é a fase do ensino remoto emergencial, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Mas o guia do ensino remoto emergencial da UFRJ já prevê a parte da fase 4, onde a gente passa a ter o ensino híbrido, onde as disciplinas com atividades práticas pudessem voltar aos laboratórios didáticos, né, laboratórios de ensino. Hoje, nós temos, pela resolução da UFRJ, a possibilidade de desenvolver atividades de práticas de ensino por meio de atividades realizadas pelos estudantes, sejam sessões clínicas, aulas com metodologias ativas invertidas, estudos dirigidos e diversas outras possibilidades que a gente possa trabalhar com metodologias baseadas em problema, enfim, no qual o estudante tem o protagonismo da resolução daquele conteúdo e dessa forma ele traz essa atividade definida como prática segundo a nossa universidade. Bom, nessa fase 4, pensando já nessa fase 4, foi que surgiu esse grupo, esse GT interno, que foi estudar sobre essa viabilidade. E aí o resumo do que foi 2020, assim, numa percepção, né, minha, pessoal, enquanto pesquisador, professor dessa instituição, a gente se vê enquanto professores, na condição de professores virtuais, lidando com o ensino remoto emergencial diferente de tudo que conhecemos, né? Eu não estava preparado, não me sinto ainda apto, porque eu me sinto que eu quero é o toque, é o presencial. Eu sou eminentemente um professor da prática, né? A disciplina a qual hoje eu ministro, junto com os meus colegas, professores doutores, né? Roberta, Graziele, professora doutoranda Glaucia Cristina. Então, são professores que a gente está ali na prática, né, junto com o aluno, construindo aquele saber, aquele conhecimento, tornando aquele ensino significativo para que ele se torne, enfim, um aprendizado. E nessa proposta, tentando ensinar enfermagem, repito, a ciência do cuidado humano, que tem como uma das premissas a presença, o toque, o olhar, né, instrumentos básicos do cuidado de enfermagem, que nós citamos, inclusive, nas nossas disciplinas, né, da observação do paciente. E a gente se vê, inicialmente, numa condição de ausência, né, de 18 de março a 23 de agosto, que em 24 de agosto a gente inicia o primeiro período letivo excepcional. E aí depois a gente pode dizer que a gente se vê na condição de distância. E essa distância, ela é mediada por uma tecnologia, né? Eu conversava algumas vezes também com a discente Rafaela Rosa, e ela sempre bastante preocupada com esse processo, e tentando entender qual seria esse impacto desse ensino mediado por uma máquina. Então, entre o discente e o docente, existe uma máquina. Essa máquina, ela consegue transpor toda a emoção, toda a energia daquela fala, daquele conhecimento ou daquela perspectiva que eu, docente, quero transmitir ao discente, ou que eu não só quero transmitir, mas numa perspectiva freiriana, de que eu quero construir com o docente, que eu quero que ele possa elaborar a partir do que a gente traz. E aí, como a pergunta que eu coloquei, depois, Letícia e Larissa, se vocês tiverem acesso lá também ao chat do YouTube, sobre a diferença do ensino remoto e a educação à distância. Então, o ensino remoto emergencial traz a definição de ser uma modalidade de ensino que pressupõe apenas o distanciamento geográfico de professores e alunos, que foi adotada temporariamente em diferentes níveis de ensino por instituições de educação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? Então, é um ensino que é considerado remoto porque professores e alunos estão impedidos por decretos de frequentar instituições educacionais para evitar a disseminação do vírus. É emergencial porque, veja, o Berrar diz, 2020, que é do dia para a noite. Não foi do dia para a noite, né? Foram 6 meses. Mas esses 6 meses de muita dúvida, de muita incerteza, de muita barreira pessoal de não querer falar de enfermagem, de cuidar do humano por meio da máquina.
né? Então, é diferente de você utilizar a máquina como um prolongamento do corpo do paciente na terapia intensiva, por exemplo. Aqui a gente está falando de uma máquina que interpõe a relação entre dois sujeitos, né? Então, é emergencial porque, de repente, de março para agosto, eu tive que pegar o planejamento pedagógico, que eu tinha plano letivo de 2020, e, de alguma forma, tentar adaptar para o ensino remoto. E aí, as mesmas desafios e frustrações eu também divido com Rafaela, porque, né, e toda vez eu falo com os estudantes que a gente tem que, infelizmente, não é o melhor que a gente gostaria de fazer, mas é o possível. E às vezes a gente faz o impossível. Quantas horas a gente fica de frente para a tela? Eu já passei a usar óculos esse ano 2021. Quem sabe se foi a exposição a essa luz da tela que provocou isso? Né? Uma exposição de 8 horas diárias, pelo menos. Né? Uma coisa é eu estar no ambiente, né, de pedagógico, e agora eu estou exposto a uma luz, não só do computador, como uma luz de abajur que vem direcionando para que as pessoas possam me ver. Então, essa luz o tempo todo também pode levar a complicações oftalmológicas importantes, né? E aí, quando a gente pensa em alguns outros desafios, como, por exemplo, a Rafaela traz, uma questão importante. A gente tem hoje no nosso país uma distribuição social completamente desigual. Então, quando a gente pensa em ensinar enfermagem, quando eu penso em ensinar fundamentos do cuidado em enfermagem, que vem trazer a base de todo o conhecimento técnico, teórico, para a enfermagem, que permeia o nosso projeto pedagógico desde o início do curso até o final do nosso curso de graduação, e até de forma transversal, quando a gente tem a execução e realização de procedimentos que foram apreendidos em períodos anteriores, quando o estudante lá no seu estágio, no 8º, no 9º, no 10º período, realizam procedimentos que podem ser até simples, como colocar uma luva estéril, mas não são simplórios, porque exigem muito saber e conhecimento e ciência, que é a ciência da enfermagem, e ali, no caso da luva, a gente está falando sobre contaminação e controle de infecção. Bom, isso é só para mostrar um pouco do que é pensar na perspectiva do ensino remoto emergencial e ensinar fundamentos de cuidado de enfermagem desse formato. Né? E talvez sejam esses mesmos desafios que muitos professores que estejam acompanhando, alunos, professores e técnicos estejam acompanhando essa live, possam ter vivenciado. A gente percebe hoje que, sobre a questão da realidade da desigualdade social, ainda que eu tenha proporcionado pela universidade o acesso a quase 14 mil estudantes para que ele possa ter acesso ao ensino remoto, isso não traz necessariamente a ele a paz e a tranquilidade que ele tinha no ambiente próprio, propício à realidade pedagógica necessária para o aprendizado. E aí por quê? Porque não necessariamente a casa onde se vive é o nosso lar. Porque, veja, nesse momento de isolamento, onde as pessoas tiveram que se isolar nas suas casas, e eu não digo que todos possam chamar de lar, porque muitas vezes nessa casa você tem violência, você tem dificuldade por questões alimentares, dificuldade por questões sanitárias. Nós sabemos que hoje no Brasil quase 48 milhões de brasileiros ainda têm problemas de esgoto sanitário nas suas residências. Simplesmente não tem água encanada. Então, muitos desses podem ser, inclusive, nossos estudantes. Como que eu quero que esse estudante, que não tem condições na sua casa, que divide uma casa, às vezes 1 ou 2 cômodos, com mais 5, 6 pessoas, em que espaço ele vai proporcionar esse aprendizado? E perceba, pensar a educação é muito maior do que pensar o ensino, né? A gente precisa olhar para a educação e perceber que não é só pensar o que eu estou ensinando, transmitindo, e sim o que o meu estudante está aprendendo. Então, quando a gente pensa no ensino remoto emergencial, e uma das coisas que eu trago como crítica nos meus estudos hoje, é essa reflexão de que a preocupação para o ensino,
Porque talvez a gente devesse utilizar o termo educação remota, porque a educação ela preconiza não só o ensino, mas o aprender, o processo de ensino-aprendizagem. Então, tem um lema na China, e eu faço isso porque nós sabemos que a China é o país onde a gente descobriu o primeiro caso, né, da Covid, mas lá na China, por exemplo, tem um lema que diz: parem as aulas, mas não parem de aprender. E a impressão que eu tive, às vezes, no Brasil, é que esse lema pode ser visto como parem as aulas, mas não parem de ensinar. Então, a nossa preocupação, e aí, enquanto docente, informação, né, como uma vez eu falo com meus estudantes, né, nós estamos sempre em formação, sempre aprendendo, a gente não para de aprender nunca. Então, esse processo de aprender, no meu entendimento e no entendimento de outros docentes, ele traz uma preocupação maior para o docente. Então, algumas diferenças importantes do processo de ensino remoto emergencial para o processo de educacional remota, ou educação à distância. Então, algumas diferenças básicas, por exemplo, estão no planejamento. Então, isso eu trago, são reflexões, inclusive, de 2020, que são de 3 autores, Joy Moreira e Rocha, de 2020, num estudo que eles fizeram sobre educação à distância ou atividade educacional remota emergencial, em busca desse elo perdido da educação escolar em tempos de Covid. Esse é o artigo que eles publicaram, também recomendo a todos, é bastante didático, eu diria até. Então, quando eles trazem, por exemplo, essa preocupação e trazem bastante simples para que a gente possa refletir, e eu digo isso não como verdade absoluta, porque não creio nessa, no sentido aqui no ensino, na pedagogia, em algumas áreas sobre a verdade absoluta, mas essa seria a minha verdade, a verdade de Joy Moreira e Rocha, por exemplo, quando traz a questão do planejamento como uma diferença em que no ensino remoto emergencial não há um planejamento coletivo, por exemplo. É um formato que muitas vezes ele é imposto e é pensado de forma emergencial. Uma forma também que é importante que eles trazem nesse estudo é sobre a questão da avaliação. Não houve uma avaliação desse método do ensino remoto emergencial e qual realmente o impacto no aprendizado do estudante, falando no curso superior de enfermagem, para poder afirmar se ele é realmente efetivo. Então, a gente simplesmente está tentando substituir o presencial pelo remoto e não vamos conseguir, porque a gente precisa repensar esse remoto. Então, a gente tem algumas outras diferenças entre o remoto e a educação à distância, relacionada, por exemplo, a conteúdo, né? A gente, no ensino remoto, a gente tentou transpor o conteúdo do presencial para o remoto. E que dificuldade, né? Muitas vezes eu me vi até indo ao laboratório de ensino, agora nessa fase 4, tentando vislumbrar um ensino híbrido, mas que só eu hoje, docente, já vacinado com as 2 doses, imunizado, num processo em que nós, na cidade de Macaé, estamos aí na faixa verde, que é na faixa mais propícia a um retorno, inclusive a esse retorno da educação básica na cidade de Macaé. Então, eu me vi nessa situação, nós na disciplina, por exemplo, que é cuidado de enfermagem na semiologia e semiotécnica de paciente adulto hospitalizado e família, numa perspectiva de baixa densidade tecnológica, me vi na possibilidade de estar dentro de um laboratório de ensino, tentando, de alguma forma, mitigar essa questão dos vídeos, né? Porque talvez num primeiro momento a gente tentou vídeos, tentou utilizar o imaginário do discente, e nesse outro momento o docente esteve no laboratório de ensino com o seu computador, com a sua internet, e tentando fazer com que esse estudante estivesse lá, imerso de forma virtual, nesse laboratório de didática, mas ainda quem estava ali desenvolvendo a sua habilidade, né, essa habilidade técnica, habilidade fina do toque, de como pegar, de como tocar o paciente, de como mover, de como manipular, ainda era o docente.
né? E a gente ainda continua nessa perspectiva em 2021.1, nesse período letivo que se inicia a partir da resolução agora do nosso Conselho de Graduação de 7 de julho, que permanece esse ensino remoto para as disciplinas, né? Apenas os estágios estão autorizados a estarem, né, nos campos de prática. Então, a gente ainda vai continuar os desafios continuam, né? E aí a gente pode pensar juntos como transpor esses desafios. Então, buscar, por exemplo, lutar contra plataformas digitais não é a melhor solução. Então, a gente tem que ver as plataformas digitais como nossos amigos ou nossas ferramentas de apoio. Então, quanto mais eu puder dominar e entender, me apropriar, não precisam ser todas as plataformas. Talvez você se identifique com uma plataforma, você possa tentar vislumbrar todas as possibilidades que aquela plataforma tem. Então, isso poderia te auxiliar e te ajudar nesse processo, né? A gente utilizou, por exemplo, eu gosto bastante de dividir com os demais colegas e discentes, a gente utilizou a plataforma do Miro, miro.com, que é gratuita, tem a versão paga, mas a gente usou a versão gratuita, e lá nós pudemos construir junto com o estudante, a partir do conhecimento que eles tinham sobre determinadas temáticas, onde eles também acessavam a plataforma e iam colocando os seus conhecimentos sobre as temáticas estudadas. Então, também era uma plataforma que a gente conseguia fazer a cocriação desse conteúdo, né, numa metodologia invertida, pensando nas metodologias ativas, né. A gente trabalha também sobre a metodologia baseada em problema, então a gente traz algumas questões para, a partir dessas questões, desmembrar sobre o ensino. Sim, é mais difícil, é muito mais difícil a gente pensar num ensino que envolva uma metodologia que a gente não tinha necessidade de se apropriar. Porque a gente estava ali na sala, de frente para o estudante, com o quadro, ensinando uma técnica, um procedimento do cuidado de fundamentos, do cuidado de enfermagem para o estudante, e observando as suas dificuldades, do seu manejo, o seu desenvolvimento de habilidades, e a gente estava ali próximo, né? E agora a gente se vê na condição da distância, como muito bem colocou a estudante Rafaela, nós não temos, pelo contrário, em 2020 o que mais a gente viu não foi isolamento social, foi uma chuva de lives, uma chuva de congressos, meu Deus, já estava cansado de tanto congresso, tanta live, já não queria mais saber de olhar para o computador. Então a gente se viu sim na condição de distanciamento sanitário, né? Um distanciamento social, porque a gente teve que se distanciar fisicamente, mas ainda mais do que isso, um distanciamento sanitário, né? Então a gente precisa realmente ouvir todos os lados desse processo, gestores, professores, os estudantes, principalmente, que ele é o nosso protagonista nesse processo, porque a partir dele, como a Rafaela trouxe, no final a gente sempre faz essa avaliação da disciplina, do que foi ensinado, do que foi aprendido, a gente pode cada vez mais melhorar e nos adaptar para pensarmos em outras formas, né? Então a gente tem que pensar juntos. Nós somos hoje em Fundamentos do Cuidado de Enfermagem aqui no curso de enfermagem, nós somos 11 professores, nós temos ali 12 disciplinas que estão divididas desde a primeira etapa curricular, a gente tem até a quarta etapa curricular, mas na quinta etapa a gente ainda tem conteúdos transversais, como eu abordei, sobre procedimentos e técnicas de fundamentos que são ainda assim desenvolvidas suas habilidades lá no último estágio, curricular Hospitais 2. Então, a gente perpassa toda a formação do estudante aqui no nosso curso de enfermagem aqui em Macaé. Então, o importante desse processo, e talvez eu já esteja aproximando dos meus minutos, pedi até para a Letícia me sinalizar, para que eu possa não estourar os meus minutos. Então, que a gente possa, nesse processo, entender. Eu gosto muito de pensar, junto com o Boaventura Souza Santos, tem um livro que ele escreveu ano passado sobre a cruel pedagogia do vírus, né? A pedagogia e a pandemia
ela estaria apenas descortinando um processo que a gente já vivia no declínio das sociedades. Vejam, a gente já vem sendo avaliado no estado do Rio de Janeiro, né, com a questão de ENAD e outros exames, e a gente já percebe que, de alguma forma, o ensino superior já vem sofrendo impactos na educação brasileira. Né? A gente não tem uma queda de uma avaliação, por exemplo, que é da noite para o dia, mas ela é um reflexo de uma sociedade vigente. Então, o que Boaventura Souza Santos aponta e outros pesquisadores como o Palu também afirmam é que a pandemia ela vem agravar essa situação de um verdadeiro desmonte, né, da educação brasileira que já estava em curso. Né? Então, a gente possa pensar junto a isso, em meio a esse caos que vivemos, e hoje, né, o Glaucia vai trazer também essa versão, essa olhar sobre perspectivas, né, como o Glaucia me trouxe, né, que a gente possa olhar para os desafios, mas ver possibilidades de futuro. E essa semana ainda conversava com os meus alunos na Liga de Oncologia e conversava para eles, afinal, o que é futuro, se não o hoje, visto a partir de ontem. Então, o futuro é hoje. Hoje é o futuro. Então, nós fazemos o futuro. Então, que a gente possa olhar para o hoje, entendendo que hoje a gente já vive o futuro. O minuto que já se foi já é passado. Né? Então, percebam que, em meio a todo esse caos que vivemos, mas que nós não podemos só olhar para esse olho do furacão. Que a gente possa olhar que existe a saída. Como ensinar e, principalmente, como aprender. Como fica a educação superior da enfermagem, como eu coloquei, como o toque é a premissa essencial, o olhar, o sentir, né? Alguns estudantes brincavam, mas como é que da nossa disciplina, por exemplo, que a gente relembra exame físico aprendidos em outros conteúdos durante a graduação, e a gente refaz e relembra e se apropria cada vez mais, e trazendo mais complexidade para esse cuidado. E aí o estudante fala, mas eu vou colocar o esteto no computador? Como é que eu vou escutar? Será que aquele som reproduzido pelo vídeo no YouTube, ele é assim tão perfeito no meu paciente? Não é. Cada paciente é uma subjetividade, é uma biografia, é uma vida, é uma individualidade. Então, a gente, enquanto docente da enfermagem, enquanto fundamentos do cuidado da enfermagem, a gente precisa pensar no cuidado humano. E hoje, né, cuidar de nós mesmos, já estou aí trazendo para o tema seguinte, cuidar do outro, né? Cuidar de quem? Quem é o outro hoje que está do outro lado da tela? É o nosso estudante. Olhar para ele, identificar alguns aspectos semióticos de possíveis. Mas aí eu preciso que ele abra a câmera. Porque se ele não abre a câmera, como que acontece? Como que eu sei que a minha aula está indo bem, está indo ruim? Como que eu sei que do outro lado tem alguém que tem uma dúvida, que não tem? Eu preciso dessa interação. Eu parto do princípio dessa interação. Né? Como que eu posso, então, falar de um cuidado que é humano por meio dessa máquina? Que essa máquina, ela comunica aquilo que a gente quer. Ela transmite aquilo que a gente quer. Mas ela não transmite a energia de um braço. Ela não transmite a energia de um sorriso. A energia de quando um paciente fala pode, mas aquele pode dizendo não. Então a gente precisa atravessar essa máquina para ir além dessa máquina, buscar a forma de se comunicar, a forma de se fazer apreender o conhecimento, para que esse conhecimento possa ser aprendido e não somente transmitido. Não, a gente já passou dessa fase de educação bancária muito tempo. Nós trabalhamos agora com conhecimento compartilhado, aprendido, trocado, né? Então, na perspectiva de construir esse processo junto, nós vivenciamos coisas lindas de estudantes tentando criar formas de aspiração traqueal em casa, de tentar manipular, tentar utilizar dentro das suas possibilidades, né? O impensável, que seria pensar fundamentos de cuidados de enfermagem de forma remota, de forma online. Então, eu divido com vocês essas minhas angústias, desafios,
Espero que a gente tenha aí um momento também de diálogo ao final. E passo agora à moderadora. Muito obrigado. Obrigada, professor Gunnar, pela sua fala, por essa reflexão sobre esse momento que a gente está vivenciando, como você falou. Agora eu vou chamar a professora Gláucia para poder contribuir com a gente também. Gláucia, fique à vontade para contribuir. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela. E aí, já com a tela compartilhada, eu teço as considerações. Vocês estão vendo a imagem? Vocês estão vendo a imagem? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo? Ouvindo, tudo bem. Eu vou precisar desse feedback. Quando eu coloco a tela aqui, não aparece mais nada, só a tela, tá? Então, eu vou precisar do feedback no chat para que a gente possa... para que eu possa ter uma ideia do que está acontecendo. Está aparecendo para a gente, Gláucia. Obrigada. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a gentileza do convite, agradecer à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, embora esteja no olho do furacão de vários e vários problemas, ela consegue reorganizar suas forças para que pudesse, então, colocar em curso um festival do conhecimento como esse de grande monta. Agradecer ao campus UFRJ Macaé, professor Luiz Teixeira, especialmente ao curso de enfermagem, que ora se denomina assim, que recentemente, como o professor Gunnar mencionou, participou da transformação, da aprovação, melhor dizendo, da homologação no Consune, do curso que passa a ser, então, Instituto de Enfermagem, e o campus que passa, então, a ser um centro. Eu, no nome, melhor dizendo, do professor Gunnar, de todos que estão compondo, da estudante Rafaela, de todos que estão compondo esse momento, agradecendo já a nossa mediadora, extremamente competente, eu gostaria muito de externalizar o meu afeto e o meu entendimento, melhor dizendo, a minha compreensão, que eu penso que o verbo compreender ele é mais amplo, de toda a situação que envolve todas essas lutas. Essas lutas, elas não são construídas de um dia para o outro, elas são lutas históricas. Portanto, elas têm marcas, muitas marcas, diferentes marcas. Então, eu aplaudo a todos que puderam participar de forma proativa, de forma positiva, sem desenvolver ações que pudessem prejudicar os colegas, o corpo social, sejam docentes, sejam técnicos, sejam estudantes, mas que pudessem estar ligados e iluminados pela força do bem. Eu chamo a nossa conversa de hoje Desafios do Ensino Remoto Emergencial e Perspectivas Futuras para Fundamentos do Cuidado de Enfermagem. Eu fiz um grifo em Fundamentos do Cuidado de Enfermagem exatamente porque eu me proponho a fazer o link de tudo que foi elencado pela Rafaela, pelo Gunnar, e também será pela nossa mediadora, acerca desse momento, que é um momento estressante e de uma história que a nossa geração nunca viveu e que definitivamente compõe marcas e atributos ruins e positivos, depois eu vou explicar o porquê, mas especialmente ruins, porque nós não podemos deixar de mencionar o número absurdo de mortes no nosso país, as posturas absurdas negacionistas, a falta de empatia e inúmeras situações que nos colocam e nos colocou cada vez mais vulneráveis a uma situação que, infelizmente, levou muitas famílias a perderem seus entes, seus queridos, seus amores. Então, nós não vamos falar de um tema fácil, nós vamos falar de um ensino remoto que tem como pano de fundo a pandemia Covid-19.
Eu coloquei a imagem do evento, porque a imagem do evento por si só, ela tem um significado, ela tem um apelo de símbolos. Se vocês forem perceber, as escolhas que foram feitas para o Festival do Conhecimento 2021 são escolhas com múltiplas formas, múltiplas cores. Quando a gente observa os palestrantes, a gente percebe que são múltiplos os diálogos, as possibilidades de interação. Então, nós estamos falando de um evento que primou pela diversidade, primou por ouvir a todos, primou por uma universidade laica, uma universidade capaz de conversar com polos, nem sempre polos convergentes. Então, parabéns ao Festival do Conhecimento, e o nome Futuros Possíveis é muito, muito aplicável. O ambiente remoto é sempre um desafio. Nós, nesse momento, vamos falar do ambiente remoto, no ambiente remoto. Então, eu quero agradecer também a quem está assistindo, dizer que vocês estão na minha casa, no lugar que eu trabalho diariamente no ensino remoto. Antes eu tinha feito opção pela parede branca e tudo mais, mas depois eu verifiquei que eu precisava do meu universo de significados, que tem a ver com algumas situações da minha autenticidade. Então, se me perguntassem qual é o meu signo, eu não diria leão, embora na teoria seria leão. Mas meu signo é uma composição de Chico Buarque, Gilberto Gil, Elis Regina, Maria Bethânia e tudo mais. Então, aqui eu encontro uma ancoragem simbólica que fortalece a minha participação no espaço remoto, e eu vou dizer por que isso é importante para vocês. As imagens que eu vou apresentar, elas são de domínio público, presentes na web, da relação do remoto com cuidado de enfermagem, e é a proposta pelo qual fui convidada, eu preciso falar sobre o cuidado de enfermagem. Então, cuidado de enfermagem, e o cuidado, antes de tudo, o cuidado humano, ele manifesta-se na preservação do potencial saudável das pessoas. Depende muito da concepção ética, que inclusive será uma discussão que acontecerá durante a semana, já vocês vão estar recebendo o cartaz que chama para essa interação. E que contempla um bem muito valioso, que é a vida. Se nós não valorizarmos a nossa vida, possivelmente a gente não vai valorizar a vida do outro. E isso é de uma reflexão tão profunda, porque, por vezes, a gente não percebe algumas negligências, algumas imprudências e algumas imperícias que a gente toma com a nossa própria vida. A gente discute isso na vida profissional. São atributos dos livros de ética de várias das profissões e da nossa também, enfermagem. Mas poucas vezes a gente olha para a nossa própria vida e repercute sobre tudo isso. Então, a vida, ela tem um bem valioso, e esse bem valioso, ele preserva o potencial saudável das pessoas. Agora, o saudável, não visto numa visão que despropria a importância da política de Estado para que as pessoas tenham acesso ao que é, então, possível de bem-estar. É muito fácil, é uma falácia política infeliz, achar que todos têm acesso a uma vida com bem-estar. Não é verdade. Nós vivemos num país com uma péssima distribuição de renda, vivemos num país com muitas pessoas distantes dos seus pertencimentos coletivos, na linha da invisibilidade, excluídas. E é injusto a gente pensar que essas pessoas todas têm o mesmo potencial de acessar o que é saudável, quando, na verdade, elas muitas vezes estão na linha da invisibilidade, pelo sistema que é opressor e predador. Então, preservar depende de uma concepção ética desse bem que eu comentei, porque se você não valoriza a si, não vai valorizar ninguém, e essas experiências, elas se somam, todos os dias a gente tem acesso a essas experiências. Eu recentemente vivi uma muito específica acerca dessa questão,
Então, a gente tem uma questão que é o modo de ser no mundo, que pode ser um modo de ser no mundo completamente voltado ao imediatismo, ao efêmero, ao fugaz, ou um modo de ser no mundo pautado numa apreensão existencial filosófica, numa apreensão existencial em que a vida tem importância. A vida não pode ser, de forma alguma, desvalorizada. Então, o cuidado, ele significa solicitude, atenção, zelo. Zelo. Sem zelo não tem cuidado. E ele se concretiza em ações. Não adianta você achar que cuida de você ou cuida do outro apenas porque você fala bem sobre isso. Não. O cuidado, ele é um conjunto de ações e atitudes que se manifestam na prática, especialmente na enfermagem. Se eu não tenho essa capacidade de manifestar o cuidado na forma da atitude e eu só tenho a falácia, eu não faço cuidado. Eu faço algo que vai de encontro, choca com o cuidado, que é o descuido. E o descuido, quando é minimizado, ele é claramente uma declaração de desvalorização do humano. Colocar-se no lugar do outro é o nosso grande desafio. Colocar-se no lugar do outro, lembrando e reiterando e ressignificando que são múltiplas as dimensões pessoais, sociais, interacionais, ou seja, são múltiplas as dimensões. Essas dimensões, elas têm um caminho, um agir transpessoal. Porque se eu sou capaz de gerar em mim e no outro uma onda favorável ao bem-estar, tanto o outro quanto eu mesma vou receber essa onda. Ao passo que, se eu não conseguir realizar essa proeza, digamos assim, que é uma proeza muito ligada ao conceito da responsabilidade, eu não vou conseguir uma onda capaz de fazer a vibração, isso é física quântica, que gere bem-estar mútuo. Então, está colocado ali para vocês. Cuidar em enfermagem consiste em envidar esforços transpessoais de um ser humano para o outro. E isso naturalmente vai gerar do outro para o ser humano que cuida, visando proteger, promover, preservar, visando que o outro e nós mesmos possamos encontrar significados, seja da doença ou da não doença, possivelmente na enfermagem da não doença, mas do sentido da saúde, bem como realinhando capacidade de existir. Quando eu manifesto esse movimento transpessoal, eu me aproximo do autoconhecimento. E autoconhecer-se é de uma perspectiva profunda. Muitas vezes nós temos exemplos de pessoas que passam anos em terapia para autoconhecer-se. E, embora passem anos, não chegam, digamos assim, ao seu êxito, ou à tentativa do seu êxito. Então, autoconhecer-se não é fácil. Mas buscar a necessidade de autoconhecer-se é necessário, é importante. Porque o sentido da harmonia interna, ela vai restaurar não só aspectos ambientais que têm a ver com o ambiente interno do ser humano, quanto ela vai realinhar aspectos ambientais externos, que vão naturalmente, ou mesmo com dificuldade, pelo qual nós vamos falar frente ao remoto, que vão buscar, digamos assim, uma convivência mais harmoniosa.
difícil quando a gente também sabe que por trás de tudo isso existe a modernidade líquida. Então, existe pressa, existe individualismo, existe competição, existe o ego pouco conhecido, porque todos nós temos. Daí você não conhecer é o grande problema, porque você não conhecendo, você fica completamente alheio ao que pode ser desdobrado a partir daí. Então, eu trouxe aqui para vocês que a reflexão é uma charge, né? Eu encontrei na internet, achei muito interessante, que é uma charge simples, mas ela diz algo de extremíssima importância. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Embora, por conta do paradigma positivista, que nós sabemos da sua importância, o advento das vacinas realizadas com os feitos nos laboratórios experimentais tem o cunho e a base no paradigma positivista. Então, não podemos, de forma alguma, minimizá-lo como uma força necessária à humanidade. Mas olhar apenas tudo com a perspectiva do paradigma positivista nos remete a um certo engessamento sobre o potencial ou os diversos potenciais humanos que podem ajudar na interação. A inteligência, ela se manifesta muito porque ela precisa de várias inteligências, eu vou mostrar para vocês, para que o indivíduo possa olhar o mundo não na perspectiva do paradigma e da visão de mundo que ele tem, mas na perspectiva de visão de mundo, de paradigma que o outro possa ter. E que é difícil, porque podem ser visões, inclusive, conflitantes. A valorização da própria vida para respeitar do outro trata-se de uma complexidade que poderia ser estudada por vários autores. Autores como Boaventura de Souza Santos, que o professor Gunnar mencionou, autor brasileiro que deveria ser respeitado e é respeitado no mundo inteiro, mas deveria ser respeitado no nosso país por todas as forças que valorizam a educação, que é Paulo Freire, ou ainda por Edgar Morin, que trabalha a questão da espiral ascendente, do conhecimento, que ele está sempre construindo, se reconstruindo de forma hologramática, ou Pedro Demo, que fala que o conhecimento vai do nascimento, passa pela vida e vai até a morte, podendo transcender, ou pensando em Perrenu, que fala sobre as múltiplas competências humanas, e essas múltiplas competências humanas gerando um potencial de ajudar a compreensão do que é complexo. Complexo, só o nome já diz, né? Que o plexo, quando a gente pensa numa cortina, quando ela tem as dobras, ela tem vários plexos. Se a gente abre a cortina, estica toda a cortina, não tem mais os plexos. E aí a gente consegue ver a cortina, muitas vezes, com algumas questões que, quando ela está dobrada, a gente não vê. Então, o complexo é analisar vários plexos. Os plexos são, cada um tem a sua infinita possibilidade de apreensão e de desafio. Não é coerente decolar nem descolar a discussão, eu penso que poderia ser qualquer uma das duas palavras, da perspectiva histórica. Eu não faria isso, ainda mais sendo Florence tão necessária nesse momento da pandemia, tendo marcado seus 200 anos. Dizer para vocês da importância que é a leitura das obras de Florence Nightingale, que revelou para o mundo, numa época em que não se tinha tanta valorização do ambiente, e Florence revela para o mundo a importância do ambiente para que o indivíduo congregue a sua energia vital, não perca a sua energia vital para o ambiente, e, portanto, ele se volte para uma cura. Mas não para uma cura física apenas, para uma cura em que a época ela mencionava como uma cura mais totalizante. Então, uma mulher vanguarda, uma mulher que estava para além de seu tempo. Essas obras, algumas estão em inglês, vocês podem acionar, e uma dessas obras é Notas de Enfermagem, que foi traduzida para o mundo inteiro, o que é e o que não é enfermagem, que eu recomendo que vocês façam a leitura. A Lâmpada de Florence, do Museu da Inglaterra, a original,
conhecida por ser a Dama da Lâmpada, mas por trás dessa Dama da Lâmpada, Florence tem histórias sociais, histórias relacionadas a questões mais afetivas, humanas, antropológicas e políticas. Então, além de Florence, de uma maneira muito generosa, visitar os seus, à época, chamados doentes, hoje já sabemos que o Sistema Único de Saúde trabalha com a ideia de usuários, mas à época, visitar os seus doentes com a lamparina, a lâmpada, essa é a original. Por trás também existia uma mulher de luta, uma mulher de muita luta, tanta luta que foi capaz de profissionalizar a enfermagem. Os desafios estão aí, em evitar esforços transpessoais, em preservar a humanidade, em ajudar as pessoas a obter a tal harmonia interna. Eu quero dizer que isso é dificílimo, nós vimos pelos destaques das falas dos meus colegas que antecederam, como é difícil harmonizar, ainda mais quando nós estamos num momento de crise mundial, de caos não só do caos do aparecimento mesmo do vírus, mas do caos que leva as pessoas a olharem para as suas próprias vidas e começarem a pensar quais são as suas prioridades. E algumas vezes as pessoas não encontram as suas prioridades, o que é bastante preocupante. Portanto, no sentido de significar, das pessoas acharem os significados que lhe façam bem. Esse é um grande desafio. Com Florence, esses atributos ficaram bem específicos no campo de atividades da enfermagem. Porque quando a gente analisa a enfermagem com Florence, nós temos os atributos da enfermagem. Atributos que não se abre mão quando da análise com Florence, que depois foi titulado e foi melhor entendido por outros estudiosos. A época de Florence, a perspectiva não chegava aí, mas por conta da perspectiva, digamos, que se dava no mundo, mas depois o modelo ambientalista de Florence é reiterado por vários teóricos, mostrando atributos ambientais, psicológicos, sociais, que podem gerar o bem-estar e a harmonização das pessoas. E atributos para a profissão, no sentido de que não era e não pode ser qualquer um a realizar a profissão da enfermagem. Eu vou falar sobre isso. Portanto, um reconhecimento das atividades necessárias à sociedade, um reconhecimento da enfermagem como necessária ao campo da saúde. Então, eu estou falando de um campo de conhecimentos que dá e que gera competências junto às pessoas, especialmente as pessoas que estão em formação, como os estudantes, os professores, os técnicos também, que nos apoiam nos momentos da formação, que é do cuidar no processo de viver dessas pessoas. Lembrando que nós estamos num paradigma emergente. No paradigma emergente, a ciência natural, ela conjuga com a ciência social, o conhecimento ele precisa do total e do local, então precisa do generalista e do especialista. Lembrando que o conhecimento gera autoconhecimento, o conhecimento que é só formalizado para fora, ele é um conhecimento que ele é positivista, não é emergente, e, sobretudo, um conhecimento que visa constituir-se em senso comum, ou seja, ele precisa chegar na sociedade, ele precisa gerar na sociedade um leque de transformações em que a vida do indivíduo se torne uma vida mais digna. Daí a importância do Estado nessa questão. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Com certeza isso vai acontecer. Então, o processo de cuidar, ele tem a dimensão do cuidado de indivíduos e grupos, ele tem uma dimensão administrativo-gerencial, porque se você não é capaz de administrar sua vida, seu cuidado, isso é transversal, esse é um campo teórico transversal. Se a gente olhar tudo que eu estou falando aqui, também aplica essa vida. Se eu não sou capaz de administrar, eu vou possivelmente ter sofrimento psíquico, porque a minha vida vai ser uma confusão. E eu preciso também estar linkado com o processo de educar, pesquisar, compartilhar saberes, entendendo que o compartilhar sempre é uma forma de educar, e compartilhar saberes sempre é mais importante. Por quê? Lembrando de Paulo Freire, na educação, o protagonista é o aprendiz, não é o que ensina.
é o aprendiz. Daí quem ensina também aprende, porque a força da educação está no aprendizado. Nesse sentido, operar com uma ação e reflexão que gere a esperança, busca, são as palavras de Freire, que aqui eu estou empregando, e que não torne o indivíduo perplexo à sua realidade, o torna também mais capaz de se emancipar e, portanto, emancipado de realizar a luta, seja qual for a luta. No nosso caso, a luta do desafio do remoto. Daí ter mais consistência, mais firmeza, buscar garantias, e no que cabe aos fundamentos do cuidado de enfermagem, assegurar a razão de ser, que aí está a razão d'être, que foi traduzido razão de ser. Porque se o fundamento de enfermagem não consegue gerar fundamentos, não consegue gerar os pilares. E os pilares são de extrema importância para qualquer profissão, especialmente na enfermagem. Se eu tenho uma casa enorme, um castelo, mas os pilares desse castelo, eles são pilares frágeis, essa casa cai. Nós temos aí, na vida, nas notícias, situações que demonstram muito isso. Apartamentos de luxo, recentemente agora em Miami, que caem, literalmente caem por problemas da infraestrutura. Então, se nós não somos capazes de gerar a razão de ser, assegurar a razão de ser, os fundamentos de enfermagem ficam fragilizados. E isso é muito ruim. Então, nós precisamos gerar cenários consistentes, com desenvolvimento de habilidades básicas e até mesmo, digamos, mais avançadas, para que as aprendizagens ativas possam acontecer. As aprendizagens ativas que vão acontecer a partir da arte que se dá na interação. Ah, mas, Glaucia, até agora você não falou do remoto. Vou falar. Para a arte da interação, é preciso que eu entenda que existe o know-how e o know-that, o saber como e o saber que. Eu preciso entender de teoria e eu preciso ter a dimensão da prática. Caso contrário, eu não vou articular conhecimento teórico com conhecimento prático. A enfermagem é uma ciência eminentemente da prática. Então, é necessário realmente que a prática, se nós imaginarmos um iceberg, o conhecimento teórico seria a ponta do iceberg e o conhecimento prático, junto do teórico, seria todo o iceberg. Então, a prática é muito importante. Daí, face a esta fala, se não fosse a pandemia Covid-19, se nós estivéssemos vivendo uma outra realidade, eu seria completamente militante ao não exercício da enfermagem que não fosse presencial. E ainda sou militante desta linha de raciocínio. A questão da pandemia nos trouxe uma limitação de presença. Uma limitação de presença que tinha e tem como pano de fundo a manutenção da vida. E aí a manutenção da vida, por si só, ela revela a necessidade da modelação, da autorreflexão, do gerenciamento, das perspectivas e das possibilidades de novas interações. Só porque por trás tem a vida humana, que sempre deve ser o cerne. Se eu não tenho a preocupação com a vida humana, como eu disse lá no slide, lá que inicia tudo, eu não valorizo. E se eu não valorizo ninguém. Tá? Eu posso fingir que valorizo, mas não valorizo. Essa imagem, ela mostra, então, pessoas trabalhando, e por trás dessa imagem, que eu queria denotar, é o quanto de conhecimento é exigido dessas pessoas. Tanto conhecimento teórico, quanto conhecimento prático, quanto o conjunto e os elos que se fazem durante uma formação. Daí é importante a gente perceber que quando a gente acessa os fundamentos do cuidado de enfermagem, ele vai ser transversal, eles vão ser, melhor dizendo, transversais ao currículo da enfermagem, até que eu chegue no dia em que eu passo pelo rito de passagem da formatura, eles estarão ali. Por que eu digo rito de passagem? Porque a formatura, ela constitui um momento, mas a formação, já diz Pedro Demo, vai até a morte, para além da morte, em alguns casos, respeitando aí as perspectivas de cada um. Logo,
não existe um fim para se aprender. O aprendizado ele vai se dando, ele vai acontecendo. Ele é realmente, então, uma espiral. Quanto mais eu consigo ampliar a minha possibilidade de perspectiva da espiral, eu consigo observar melhor o problema. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, esse trecho rosa, se eu estiver no trecho rosa, eu vou ver o problema, eu vou estar no problema, vai ser mais difícil de eu perceber o problema. Mas se eu consigo me mobilizar já para o azul, eu já olho para o trecho rosa com uma outra perspectiva. Se eu vou para o azul claro, com outra perspectiva. Se eu vou para o verde, outra perspectiva. O verde claro, outra perspectiva. E com isso eu vou ampliando a minha área de abrangência. Quando eu amplio a minha área de abrangência, que tem a ver com bagagem, que é o eixo X no plano cartesiano de uma espiral, e com o tempo, que é o eixo Y, e com o Z, porque a espiral é tridimensional, que é a motivação, eu consigo olhar os problemas, eu consigo olhar os desafios, eu consigo olhar as inquietações e as provocações de maneira um pouco mais madura. Todos nós somos muito diferentes, então, entender que o remoto, o impacto do remoto vai ter uma diferença em cada um de nós é sine qua non, porque nós somos absolutamente diferentes e temos que entender essa diferença até para conquistar o entendimento do que é equânime. Nós temos grupos sociais diferentes, desde as crianças, os adultos jovens, os adolescentes, as pessoas que estão já numa idade mais amadurecida, e que esses grupos também apontam demandas axiológicas de valores, doxológicas de opiniões, sobre a demanda social, que vão gerar perspectivas acerca do que necessitam. Então, há um protagonismo do cuidado que necessita dos seres autênticos, que necessita de seus valores, que necessita produzir a perspectiva da preocupação com as suas histórias. As histórias são muito próprias, não há como achar que as histórias das pessoas elas podem ser clonadas. É um erro. As histórias são muito singulares. E as pessoas é que precisam estar no centro das suas propostas de viver. Logo, elas são protagonistas. Protagonistas na educação, protagonistas na percepção de seus valores, protagonistas no elenco de metas, de habilidades, de visão, de interesses. E aí, como é que o remoto aparece para discutir tudo isso? O remoto, ele aparece com um pano de fundo no Brasil e no mundo com uma terrível desigualdade social. Muito bem elencada pelo Rafael e depois reiterada pelo Gunnar. Com uma terrível desigualdade social. Com um país, e aí eu vou falar de Brasil, em que por trás de prédios riquíssimos e de coberturas de milhões, nós temos pessoas, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, vivendo numa certa precariedade. Não só uma precariedade de moradia também, mas uma precariedade de todo o sistema, de acesso à saúde, de violência explícita nas suas portas, de falta de recursos no sentido para a sobrevivência do cotidiano, o acesso à educação, o acesso ao transporte, enfim, uma terrível desigualdade social. E, mediante a essa terrível desigualdade social, que alguns, infelizmente, preferem enfatizar e negar, e, de forma subliminar, tentar colocar na invisibilidade, mas nós da universidade não vamos permitir isso, surge a pandemia, que nos coloca num lugar só. Todos morrem, todos podem morrer. Todos podem morrer a qualquer momento, desde que a conjugação do vírus com o organismo do indivíduo não gere uma representação de estabilidade. Agora, evidentemente, melhor, com vacina que deve estar no braço, indicando, pelos números e pelos dados epidemiológicos, alguma esperança busca, como diria Paulo Freire. Então, quais temas estão mais envolvidos nas discussões sobre ensino remoto? A organização e o planejamento das disciplinas, a autonomia dos discentes na mediação pedagógica, a avaliação dos cursos
constantemente e aplicação de metodologias específicas e tecnologias. As tecnologias não como tecnologias duras apenas, como se o computador fosse um verdadeiro anteparo para que a interação pudesse acontecer. Não, mas o computador, sendo uma tecnologia que pode, no curso do processo do ensino remoto, transformar-se numa tecnologia leve, numa tecnologia em que seja um encontro intercessor entre aquele que produz o compartilhamento de saberes junto com o outro, não para o outro, não sozinho, com o outro, e que, a partir daí, geram conhecimentos que tornam essa cena tão difícil, que é essa cena em preto e branco, essa cena cruel, como disse o professor Gunnar, bem elencado no livro do Boaventura, que eu recomendo que vocês leiam, numa cena um pouco mais colorida. Embora exaustiva, embora difícil, embora cause problemas para que a gente possa enxergar, e isso é verdade, já troquei de óculos não sei quantas vezes, porque o grau vai aumentando até por conta da idade, embora a gente possa colocar algo de cor. Para colocar algo de cor, nós temos que, então, pensar nas inteligências múltiplas, das pessoas que estão participando do remoto e de como elas podem tornar esse remoto como esse encontro intercessor, libertador, emancipador, gerador de criatividade, gerador de afetividade. Quantas vezes no remoto eu posso dizer, eu tive momentos de plena afetividade, de pleno acolhimento, e eu já participei de remotos duros, frios, que não me somaram no sentido dessa transpessoalidade que o cuidado exige. Então, eu estou falando de uma consciência do corpo, de uma consciência interpessoal, de uma consciência linguística, de uma consciência lógica, de uma consciência da natureza, de uma consciência intrapessoal, espacial, musical, mas que, evidentemente, cada um vai se revelar mais numa consciência do que na outra, mais numa inteligência do que na outra. E é na soma dessas múltiplas inteligências é que se vai dar um espaço remoto que possivelmente sairá do óbvio. Então, nós estamos aqui falando, a partir de estudos que foram revelados nesses últimos tempos, todos os estudos de 2020, que depois eu vou colocar as referências para vocês, de aspectos necessários para que o remoto não seja uma catarse de destruição da saúde mental, que pode acontecer. Então, é importante a comunicação, a utilização de diferentes linguagens acessíveis, linguagens que possam congregar o artístico, o matemático, o científico, produzir sentidos que levem a um entendimento mútuo de quem está participando do remoto, seja síncrono ou assíncrono. Ressignificação da cultura digital. Tem inúmeros lados ruins do ensino remoto, ainda mais, como bem mencionou a Rafaela, pela nossa falta da perspectiva da prática em si. Mas tem uma situação que eu não sei se vocês já pensaram também, que essa geração que está passando por essa situação do remoto, ela sai com uma inteligência que a minha geração não teve, por exemplo. Ela sai com um potencial de gerir crise, e de gerir crise com criatividade e com a expressão de um protagonismo que nasce a cada hora, que a minha geração, por exemplo, não viveu. Porque o Covid-19, ele traz também o desafio de manter-se vivo, e de manter-se vivo criando. Então, compreender, utilizar, criar tecnologias, comunicar essas formas de tecnologia, tornar as ações reflexivas, manter a ética, e especialmente está escrito aqui embaixo, manter a ideia do protagonismo pessoal e coletivo como, ainda que possa ser, o espaço do remoto. A empatia, que se a empatia não existir, o indivíduo sofre, ele pode não notar, eu conheço pessoas que elas não possuem empatia. Eu tive acesso a algumas pessoas que não possuem empatia nos últimos tempos. Elas buscam ter empatia, mas elas têm dificuldade de empatia.
E se eu não tenho empatia, eu sofro mais do que qualquer outra pessoa. Porque eu sou incapaz de me colocar no lugar do outro, de dialogar a partir da perspectiva do outro, de fazer conexões que levem ao campo da diversidade de saberes, que levem ao campo dessas potencialidades e das inteligências múltiplas, que rebata e que ressignifique e que lute contra os preconceitos. Então, a empatia no remoto também é importante. A responsabilidade, quer dizer, o agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade. E aí a Rafaela falou, o Gunnar falou também, de utilizar instrumentos tecnológicos que ajudem. Ele deu exemplo de um instrumento tecnológico que a construção do conhecimento se dá de forma mútua. E existem tantos outros. Eu tive a experiência de trabalhar com professores e professoras incríveis que me ensinaram tanta coisa, eu aprendi tanta coisa durante o remoto, e que nos levam a tomar decisões e que nos levam a remodelar nossos pensamentos e que nos levam a realinhar e reificar algumas ideias e que possa até nos aproximar de um projeto pessoal mais sustentável. Então, eu destaquei para o remoto, para o desafio do remoto, especialmente em fundamentos do cuidado de enfermagem, eu estou elencando, né? Então, eu estou pensando no remoto que tem a ver com cuidado, não com o remoto que tem a ver com descuido, porque o descuido, eu estou considerando que o descuido gera problemas na saúde mental. Então, eu estou falando de um remoto que gera saúde, que gera emancipação, que gera um indivíduo que, ainda que perceba que é um momento difícil, mas é um momento de superação. Então, uma autenticidade, materiais relevantes que possam conectar, inclusive com a prática, usando da máxima capacidade de interação com a turma para entender quais são as demandas da turma, especialmente no campo prático, que eu posso ajudar, uso de múltiplos recursos de multimídia, criação de conteúdo digital individual e colaborativo, e a gente viu muito isso acontecer. Nas disciplinas que eu participei, algumas desenvolveram seminários, e os seminários foram excepcionais, os estudantes deram show, falaram de exame físico, alguns com uma propriedade que pareciam especialistas, e vou dizer mais, tornaram-se no processo remoto especialistas em exame físico. Eu não tenho dúvida, eu poderia citar aqui nomes do que eu não vou fazer, mas estudantes que são especialistas no exame físico, não no exame físico pautado no biomédico, mas no exame físico atentamente colocado no processo de enfermagem, que tem 5 etapas, como vocês sabem: investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Uma reflexão dos estudantes no campo da aprendizagem contínua e a explicitação dos propósitos de forma transversal. Ou seja, se ninguém entender quais são os propósitos, como é que vão, de fato, valorizar o momento da superação? Eu não sei se vocês repararam, mas para falar sobre isso, eu usei paninhos com estamparias. Por que eu fiz isso? Porque eu queria gerar a ideia de que nós podemos construir uma nova forma de educar. Nós podemos superar esse momento tão desgastante. Nós queremos voltar para a educação presencial. Nós queremos voltar a realizar nossas práticas. Nós queremos nos encontrar nos territórios das universidades, e eu, especialmente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, seja no Campus Macaé, na Escola de Enfermagem Ana Néria, no PEN ou no Fundão. Nós queremos, mas nós temos que entender que a vida é a prioridade. Porque se eu, por desejar colocar a vida do outro no risco, talvez eu não esteja desenvolvendo tanto assim empatia. Mas eu desejo profundamente que tenhamos mais vacina, que tenhamos uma política responsável, que tenhamos um ano de 2022 melhor do que foi 2021, para que a gente possa, então, com esses retalhos, voltar, não porque seria o normal, mas voltar para realinhar, repensar, ressignificar. Eu nem gosto da palavra normal, acho que a palavra normal ela é preconceituosa. Então, ressignificar a diversidade para a beleza necessária da diversidade.
Eu trouxe o Arco de Mangarês para fechar, eu sei do tempo. Então, no Arco de Mangarês, que é oriundo de Paulo Freire, de estudiosos que leram Paulo Freire, nós temos um processo constante de criação do conhecimento, da intervenção da realidade, a partir da realidade criando conhecimento que volta para a realidade, transforma a realidade, e nisto transforma o conhecimento no que a gente chama de educação. E essa conexão, ela também pode acontecer no remoto. É difícil, professora? É difícil. É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. É difícil a gente acordar todo dia e escutar a notícia, nos noticiários, do quanto de pessoas morreram. E deve ser muito difícil para as famílias que perdem seus familiares nesse momento tão horroroso. Então, quando a gente olhar para a palavra difícil, a gente tem que pensar o que está acontecendo no mundo e o quanto está sendo difícil as pessoas perderem seus amores. Então, é difícil fazer o remoto? É difícil. Mas ainda assim a vida. Quem está fazendo o remoto está vivo. E a vida não tem preço. Condição fundamental: cuidar de si. A cabeça bem alimentada, ela vai gerar um ser humano harmônico. Esse ser humano harmônico possivelmente terá uma capacidade de reflexão, quando acertar, quando errar, possivelmente gerará no outro sentimentos bons, possivelmente gerará amor. Ao passo que, quando o cuidado de si não está bom, muitas coisas ruins podem acontecer. Eu coloquei essa imagem para dizer que cada um de nós tem um protagonismo, mas é a soma dos diversos protagonismos que gerará a luz. E eu termino essa explanação de hoje, mais uma vez agradecendo a universidade, agradecendo o campus FRJ Macaé, Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no PEN, Escola de Enfermagem da Ana Nery, agradecendo o grupo de pesquisa que eu pertenço, o grupo de estudos e pesquisas em enfermagem e saúde integral, agradecendo todos os estudantes que eu oriento, agradecendo as turmas que eu dou aula, agradecendo aos professores, aos técnicos, aos discentes, à minha família, agradecendo a tudo que me mantém firme, cautelosa, porém valente, para manter-me tentando irradiar coisas boas. Então, eu finalizo com Rubem Alves, que diz: um pássaro voando é um pássaro livre, não serve para nada. Impossível manipulá-lo, usá-lo, controlá-lo. E é esse, precisamente, o seu segredo. Essa tal inutilidade. Eu estou até acrescentando uns itens aqui. Ele está além das maquinações do homem. Então, eu diria para vocês, seja no remoto, no presencial, na vida, sejam pássaros livres. E sendo pássaros livres, a despeito de qualquer dificuldade, vocês sobreviverão. Evidentemente que nós não somos eternos, e todos nós temos um encontro marcado com o momento de cada um. Mas eu digo, melhor, de não sobreviver, de viver, que é para além de sobrevida. Viver, tá certo? Aqui estão as referências, que depois eu posso passar para que vocês possam ler os livros do Boaventura, os livros do Bauman, da Modernidade Líquida, os livros do Paulo Freire, muitos livros do Paulo Freire, e encerro aqui o compartilhamento e agradeço a paciência que vocês tiveram, com certeza. A câmera cortou minha cabeça aqui, mas não tem problema. Não sei se eu cumpri o tempo, Letícia. A gente passou só um pouquinho, mas a fala foi perfeita. A gente vai terminar a tempo, isso que importa. Obrigada. Obrigada a você, Glaucia. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram aqui, participaram dessa atividade. Agradecer imensamente ao FRJ por proporcionar esse evento, esse festival, com temas tão importantes, tão relevantes para a gente. E também agradecer imensamente a vocês que estiveram aqui presentes hoje, os nossos debatedores, Rafaela, Gunara, Glaucia, por essas questões que foram trazidas, né? Por esse tema tão relevante que a gente está vivendo, tanto na vida dos discentes quanto dos docentes.
Eu me senti imensamente representada pela fala da Rafaela como acadêmica também, e agradeço imensamente o olhar sensível do Gunnar e da Gláucia como professores, porque como a Gláucia bem falou, Paulo Freire disse, todos nós, nesse caso, estamos sendo aprendizes, porque a vida tem nos ensinado. A vida tem sido nosso professor, porque é tudo muito novo para a gente, é tudo muito incerto, como já foi falado. Então, a gente vai aprendendo, vai levando, vai se adaptando. Somos todos seres humanos, filhos, pais, mães, irmãos. Então, aqui não somos apenas o FRJ, corpo social, estudante, professor, somos humanos. Então, tem toda uma questão de sentimentos, angústias, ansiedades, que não é só os desafios, como a Rafaela falou, das questões tecnológicas, de uma internet que cai, de uma falta de um equipamento. É tipo, será que eu vou ser um bom profissional por estar aprendendo via modo remoto? Será que eu vou ser um enfermeiro que vou saber olhar para o meu paciente se eu talvez estivesse aprendendo de forma presencial, com o toque, como foi falado pelo Gunnar, que é algo tão importante na nossa profissão? Então, são questionamentos que eu tenho certeza que fica na cabeça de todos nós como estudantes, foi falado muitas vezes em sala de aula, e mais uma vez agradeço o olhar sensível de vocês de trazer isso à tona, de entender, de tentar se adaptar para tentar trazer o melhor para a gente da melhor forma. Tá? Eu vou dar caso vocês queiram falar alguma coisa, Gunnar, Gláucia, Rafaela, fiquem à vontade, a gente está finalizando por agora. Ah, você quer oferecer, como é que é? A Osha perguntando se eu quero sim, falar é com a gente, né? Na verdade, eu também só quero agradecer a todos, assim, é super importante a gente poder falar de fundamentos de cuidado de enfermagem nesse tema tão desafiador, né? E eu fiquei muito feliz de ver que as nossas diretrizes, nossos pensamentos super estão ali alinhados, eu, Glaucia, Rafaela, Letícia, então assim, fiquei muito feliz de ver que nós temos os teóricos estão aí nos dando essa sustentação, literalmente nesse momento difícil. Eu sempre falo para os alunos, voltem para a teoria é base, não, a prática vai surgir, a prática vai acontecer. Se você tiver a teoria toda apropriada, conhecimento, atitude e autoconfiança, como sempre, eu sempre falo para eles, né, dessa premissa do CAC. Então, desenvolver isso, o primeiro deles, com certeza, é o conhecimento. Então, gostei muito de estar aqui com vocês, espero que a gente possa levar essa discussão e sempre pensando nisso que Glaucia trouxe brilhantemente, na perspectiva da ressignificação. Eu também não quero não quero ser novo normal, eu quero um novo amanhã, é um 2022, nada é igual como antes, nunca é sempre novo, é diferente, é melhor, é o que a gente puder ser, né? Então que a gente possa ser sempre o nosso melhor, a nossa melhor versão de mim. Então, quero agradecer a todos e passo a palavra então para a Letícia aí, moderadora. Letícia. Obrigada novamente, Gunnar. Pode falar, Rafael. Antes de você finalizar, eu também gostaria de agradecer de estar aqui. É sempre importante a gente debater isso que é a universidade, a ciência, a gente trazer à tona aquele momento que a gente está vivendo e refletir sobre aquilo em busca, né, de melhora. O amanhã é um novo, é isso que a gente espera, e a gente precisa estar preparado e conversar sobre ele. Aqui hoje a gente conversou sobre as diferentes visões de todo mundo que compõe esse meio, está todo mundo passando por mudanças, e a gente conversar sobre isso é muito importante, entender e estar aberto a essas modificações, readaptações, entendendo que, por exemplo, pode cair uma internet e a gente está aqui aberto a esse normal, né, a essa diferença que está acontecendo agora, e esperando, confiante, positivamente, sobre os próximos passos, que com certeza muita coisa vai mudar. Então, muito obrigada pelo espaço de estar aqui. Letícia, eu queria agradecer a você e a equipe que está no backstage, agradecer muito, dizer que eu estou voltando de férias hoje, e eu não podia voltar de férias num momento melhor, porque a gente está comemorando o Festival do Conhecimento, a gente está comemorando a inserção do professor Gunnar na pós-graduação do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no PEN, nós estamos comemorando a participação dos discentes no remoto, percebendo que
Quem está gerenciando o remoto hoje, Guna, são elas. Então, aquilo que eu falei para você, que a nossa geração não tinha, eles têm. E isso é uma revolução quando eles chegarem na prática. Daqui a 5, 10 anos, nós vamos olhar para tudo isso e vocês vão lembrar, a professora Glaucia falou, seria uma revolução. Porque nós não vamos aceitar uma série de situações que são colocadas para a enfermagem e que nós não vamos aceitar apenas escrevendo no livro de ordens e ocorrências. Nós vamos fazer a luta. Então, é isso que eu espero de vocês, é isso que eu espero da enfermagem como um todo, é isso que eu espero de mim, e eu só fico feliz, só coração, de estar voltando depois de 30 dias de afastamento numa live como essa. Agradeço o Guná ter pensado, convidado, de ter feito a interação toda, porque eu não me sentiria mais feliz. E eu não sou de falácia. Se eu não falo, eu não sinto. Se eu não gosto, eu não vou. Eu estou falando porque eu estou de todo o coração aqui, tá, gente? Um prazer estar com vocês aqui. Parabéns, professor, pela pós-graduação. Parabéns, meninas, vocês mandaram bem. Se fosse eu para organizar esse stream aqui, não sei o que daria. Obrigada, Glaucia. Obrigada, Gunnar, Rafaela. Me despeço agora de vocês. Obrigada novamente a quem assistiu a gente. E Larissa também, que está aí no backstage. Nosso apoio. Muito bem. Obrigada, gente, a todo mundo que assistiu a gente aqui. Aproveitem a programação do festival. Tem muita coisa para rolar ainda ao longo da semana.